Durante os primeiros anos do movimento nazista, havia entre suas fileiras figuras abertamente homossexuais. Ernst Röhm, líder das temidas SA, as tropas de assalto, era uma delas. Confidente de Hitler, Röhm foi peça-chave na ascensão do partido, utilizando violência e intimidação nas ruas. Sua orientação sexual, conhecida entre os círculos internos, era tolerada, por conveniência política. Mas em 1934, quando Hitler precisou conquistar o apoio dos setores mais conservadores da Alemanha, Röhm tornou-se um problema. Na sangrenta noite das facas longas, Röhm foi executado, oficialmente por traição. Na prática, era o fim da tolerância. A partir daí, homossexuais passaram a ser presos, enviados a campos de concentração, marcados com o Triângulo Rosa. Para o regime, a homossexualidade era uma ameaça à virilidade ariana e à reprodução da raça pura. Vale destacar que todas as informações deste episódio têm como base a aclamada trilogia de Richard Evans, considerado por muitos o maior historiador do mundo quando o assunto é o nazismo. Com essa referência de peso, seguimos em frente. Em 1928, o Partido Nazista era considerado uma piada. Com apenas 2,6% dos votos, Adolf Hitler e seus seguidores eram vistos como palhaços barulhentos e inofensivos. Jornais riam dos comícios e dos discursos inflamados, tratados como exageros folclóricos da política. Mas sob essa aparência ridícula, Hitler construía algo poderoso, uma máquina de propaganda moderna, disciplinada e emocionalmente conectada ao povo. Ele esperava por uma crise, e ela veio. Quando a Grande Depressão atingiu a Alemanha em 1929, milhões passaram fome. E os mesmos que riam dos nazistas passaram a ouvi-los com atenção. A piada tinha acabado. A ameaça estava só começando. Como um pintor rejeitado e um partido insignificante conseguiram destruir uma república? A resposta está no colapso da República de Weimar. Nascida dos escombros da Primeira Guerra, a democracia alemã enfrentou hiperinflação, revoltas e um exército que jamais se subordinou totalmente ao poder civil. Em 1923, Hitler tentou um golpe. Foi preso, mas escapou com apenas 9 meses de detenção e um plano. Quando a crise econômica de 1929 devastou o país, o Partido Nazista ofereceu ordem, identidade e um inimigo comum. O fracasso da democracia não foi apenas culpa de Adolf, mas também da omissão das elites, da erosão da confiança pública e da crença de que o autoritarismo restauraria a normalidade. Após o golpe fracassado de Munique, Hitler poderia ter sido deportado. Afinal, era austríaco. A promotoria pediu a deportação, mas o juiz, simpatizante da causa nacionalista, o poupou. Hitler ficou preso por menos de um ano, com conforto, visitas e tempo livre para escrever Mein Kampf. Se tivesse sido expulso da Alemanha, talvez jamais teria voltado à política. Mas aquele ato de leniência mudou a história. Na noite de 27 de fevereiro de 1933, o parlamento alemão ardia em chamas. Um jovem comunista foi preso, mas o incêndio serviu de pretexto para um golpe legalista. Marinus van der Lubbe, um jovem operário holandês desempregado e com ligações com a extrema-esquerda, foi preso e sentenciado à morte pelo incêndio. Mas para os nazistas, o incêndio foi um presente político. Em poucas horas, Hitler e seus aliados apontam o dedo para os comunistas. Alegam uma conspiração para derrubar o governo. Com isso, instauram o medo, sufocam a liberdade e exigem poderes de emergência. O presidente Hindenburg assinou o decreto do incêndio do Reichstag, suspendendo direitos civis. Milhares de comunistas, socialistas e opositores foram presos. A democracia alemã não resistiu. E sob os escombros do Reichstag, nasceu o Estado policial nazista. Carl Schmitt, jurista respeitado,
Ofereceu a base teórica da ditadura. Disse que o soberano é quem decide sobre o estado de exceção. Com isso, deu legitimidade ao Führer para agir acima da lei. Sem perceber, ou sem se importar, Schmidt ajudou a enterrar a democracia e mostrou como o intelecto pode ser cúmplice da tirania. Muitos alemães negavam o Holocausto. Eles ouviam rumores, trens sem retorno, desaparecimentos, cartas de soldados relatando massacres. Mas o regime ocultava os assassinatos em burocracias e eufemismos, realocação, solução final. A maioria preferia não saber. O silêncio era mais seguro que a verdade. Esse silêncio custou a vida de mais de 6 milhões de pessoas, a maioria judeus. Nos últimos anos da guerra, Hitler centralizou todas as decisões militares. Ignorava relatórios, recusava recuos táticos, seguia sua intuição. A Batalha de Stalingrado, por exemplo, resultou na rendição de 100 mil soldados alemães. Uma decisão suicida. Sua teimosia acelerou a ruína do Reich. Durante a Blitzkrieg, soldados alemães recebiam metanfetamina, o Pervitin, permitindo que marchassem e lutassem por dias sem dormir. A droga aumentava o foco, mas causava colapsos nervosos, surtos psicóticos e dependência. A vitória relâmpago tinha um preço químico. Após a invasão de 1939, Hitler queria transformar a Europa Oriental em colônia germânica. Milhões de poloneses, russos e judeus seriam expulsos, escravizados ou mortos. Crianças com aparência ariana eram sequestradas e germanizadas. Um genocídio planejado por engenharia racial. Em 1943, a derrota alemã já era certa. Mas o regime continuou a exterminar judeus. Trens abarrotados ainda cruzavam a Europa, indo para Auschwitz. Vagões e combustíveis que poderiam ser usados na guerra foram destinados ao genocídio. Para Hitler, matar era mais importante do que vencer. O Terceiro Reich não foi apenas uma ditadura brutal. Foi uma fábrica de loucura, onde o irracional se tornou norma, a crueldade virou virtude e o silêncio, cúmplice. Se quiser descobrir mais fatos ocultos sobre a Segunda Guerra, nazismo e os erros que a humanidade jurou nunca repetir, inscreva-se no canal e veja mais vídeos como esse.